Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo à nossa página aqui no Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas neste dia de hoje, na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos, olha, nós estamos aqui orando, os Salmos 91, e agora tem uns dias aí, que a gente está falando sobre a batalha espiritual e sobre a armadura espiritual de Efésios capítulo 6, um texto bem conhecido de todo mundo. Nós estamos falando item por item daquela armadura de Deus, Está sendo uma bênção. E fazendo orações poderosas de revestimento desta armadura, Hoje nós iremos falar sobre os pés que estão calçados pelo Evangelho da Paz. O que significa isso? O que representa isso? Qual é a finalidade ou a visão espiritual dos pés? Então nós vamos entender, absorver essa revelação e receber de Deus toda esta autoridade, tá? Então fica ligado aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já no canal. Você que está aqui no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página no Facebook. Olha, tanto no YouTube como no Facebook, é possível você ativar as notificações, o sininho das notificações, para quando a gente postar um vídeo ou estivermos ao vivo, você ser notificado no seu computador, no seu celular, tá? Para você vir assistir os vídeos aqui, que está sendo o quê? Uma bênção, tá bom? Então é isso daí. E todo mundo já marca logo o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like neste vídeo agora. Comece a compartilhar com as pessoas esse vídeo, porque nós vamos para a oração agora. Nós vamos orar os Salmos 91 e logo a oração dos Salmos 91, logo após, nós teremos um testemunho e depois eu volto aqui para trazer essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre os pés e também orar mais um pouco, tá bom? Então, vamos lá. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem
ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Bom dia, apóstolo Eliseu Lustosa e esposa e toda a família Cavode e todas as pessoas que assistem aos vídeos do apóstolo Eliseu, porque eu vim aqui dar um testemunho. Meu nome é Maria, eu moro no Rio de Janeiro e eu tenho um testemunho para dar familiar. O meu filho, ele muito novinho, ainda fazendo faculdade, começando a vida. O meu filho, ele se apaixonou perdidamente por uma moça e com pouco tempo de namoro, ele simplesmente se mudou para a casa dela, sem conversar com a gente direito, eu e o meu marido, sem dar muita explicação. Ele simplesmente foi pegando as roupas dele e indo embora. E a gente não sabia, a gente não conhecia, trancou a faculdade e pediu conta no emprego. Meu filho, ele desestabilizou a gente, porque ele mudou completamente a vida dele da noite para o dia. Isso nos deixou muito inseguros e a gente chamava a atenção dele, a gente brigava por ser pais, por amá-lo, achando que ele estava se precipitando. Mas ele seguiu, perseverando em frente. Meses depois ele já estava noivo e logo em seguida ele se casou e ficou morando com os sogros, porque ainda não tinha nem a casa dele direito. Depois ele foi construindo e essa resistência minha, do meu esposo, a esse casamento relâmpago, a ele trancar a faculdade, ele, mudar de emprego, fez com que a esposa dele, ela tomasse uma antipatia por nós. E ela nos maltratava, e ela afastou meu filho da gente. Logo em seguida eles tiveram um filhinho, um bebê, meu neto, e ela não queria que a gente visse a criança, e ela não queria que a gente chegasse perto dele. Foi uma luta para a gente se aproximar do meu neto. Então, essa inimizade eu comecei a colocar nas mãos de Deus, através dos devocionais de oração do pastor Eliseu Lustosa, que eu já acompanho há mais de 3 anos. E eu comecei a orar em relação a isso, ao meu filho, à minha nora, ao meu neto, para que Deus quebrasse esse ódio, essa maldição, para que Deus quebrasse esse rancor. Eu não posso te dizer qual foi a campanha, qual foi o devocional que eu fiz, que trouxe para a minha vitória, porque na verdade eu fiz vários. Eu fazia 2, 3 no mesmo dia. De manhã eu fazia um, à tarde fazia outro, à noite eu já pegava outra campanha e fazia várias ao mesmo tempo. E no início, quando eu comecei a orar, que eu clamava a Deus e falava o nome dela, eu passava mal. Eu ficava tonta, me dava ânsia de vômito, eu cheguei a vomitar muito, uma gosma
uma coisa que eu nem sabia que tinha dentro de mim. O pastor Eliseu falava, na época era pastor ainda, agora é apóstolo, né? Bota para fora, vomita o mal. E eu comecei a vomitar, fazer ânsia de vômito, vomitar umas coisas gosmentas. Eu botei para fora aquilo. Depois dessa oração, que eu vomitei muito, eu comecei a sentir a resposta, a mudar. O meu relacionamento com ela passou a nos ouvir, a nos entender enquanto pais. Por que a preocupação, por que a resistência, né? Porque foi muito, muito rápido, foi muito precipitado. E continuei orando, continuei perseverando. E Deus foi fazendo a obra na vida do meu filho, que ele também nos compreendeu. Ele nos pediu perdão, nós também pedimos perdão a ele. E conseguimos cultivar uma amizade. Hoje eu tenho contato com eles, com meu neto. Hoje nós somos amigos, eles frequentam minha casa. Estamos sempre juntos, conversando. E ela me trata bem. E uma hora pela outra, isso é muito importante. Então eu tenho a agradecer a esse trabalho do apóstolo Eliseu Lustosa, que nos ensina a ter perseverança em oração. Perseverar em oração, mesmo em casa, mesmo em meio à pandemia, mesmo sem poder ir à igreja, mesmo que a igreja esteja longe de mim, no caso a Cavode está lá em Goiás, estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu consigo, através da perseverança, dos vídeos e das orações, jejum, votos também que eu fiz, eu enviei meus votos, graças a Deus, consegui cumprir meus votos, honrar também essa obra. Eu tenho conseguido vencer as adversidades, as lutas, as batalhas, né, que se levantam, porque no mundo nós temos aflições, mas Deus tem nos dado a vitória, graças a esse ensinamento. Parece uma coisa tão simples, mas é uma coisa que muda a vida da gente, é você ter uma vida de oração. E eu agradeço a essa obra, agradeço a Jesus por ter nos enviado essas pessoas, esses anjos da igreja virtual, que tem salvado vidas, que tem mudado histórias através das orações, através da internet. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus por tudo e peço que cada dia mais e mais o Senhor venha abençoar esse trabalho. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fique com Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu vou te perguntar também. Você tem um testemunho para contar? Mande o seu testemunho para nós, para o nosso WhatsApp, esse número que aparece aqui na sua tela, 62986102866. Grava um áudio, grava um vídeo e mande pra gente aqui, tá? Neste WhatsApp. Grava num lugar silencioso, um lugar sem barulho, sem música de fundo, tá bom? E mande pra gente passar aqui o seu testemunho do que Deus fez na tua vida, nas orações, nas campanhas, nos propósitos de cura, de libertação, restauração, prosperidade financeira. Seja qual for o tipo de bênção, manda pra gente. Pastor, fiz a campanha com o senhor, tô firme e aí recebi. Então mande aí pra nós, pra gente passar aqui e edificar as pessoas, tá bom? Você vai gravar o áudio, vai gravar o vídeo e vai me enviar. Quando você me enviar no WhatsApp, escreve lá assim, ó, meu testemunho, tá bom? Escreva meu testemunho, para que quando a gente procurar o seu testemunho, a gente saber que aquele áudio e aquele vídeo que você nos mandou é você contando o seu testemunho, tudo bem? Então faça isso, nos dê essa ajuda aí, essa força, porque o seu testemunho vai glorificar a Deus e vai edificar os irmãos que acompanham as orações aqui, certo? Então, meus queridos, olha só, você não está se esquecendo que nós iremos para Israel, né? 2022 nós iremos para Israel. Veja só essa edição e depois da edição eu já volto aqui para trazer mais informações para você. Veja só. Graça e paz, amados, eu estou aqui para fazer um convite todo especial para você estar juntamente conosco e a caravana Cavode, indo para Israel,
para Jerusalém, a Terra Santa, em um dos períodos mais importantes, tanto biblicamente como espiritualmente, no período do Yom Kippur. Venha participar, vai ser bênção. Pastora, conta mais. Nós vamos sair no dia 27 de setembro de 2022. Nós vamos nos Passos de Jesus. Imagina, gente, nós vamos no Mar Morto, na Galileia, na esplanada do templo. Vai ter o batismo nas águas do Rio Jordão e vários outros lugares que vamos visitar. Eu te convido a ir conosco. Venha participar. Meu irmão, entre em contato agora. Irmã, também com a New Genesis. É a empresa que está articulando todo esse pacote dessa viagem para você estar indo conosco. Irmãos, entre em contato, o número vai aparecer na sua tela, tanto para você ligar como você entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Lá está parcelando de todas as formas, boleto, cartão, vai fazer de tudo para você estar conosco. Venha, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida, tá bom? Amém. Então, meu irmão e minha irmã, entre em contato com a New Genesis. Garanta o seu pacote para você estar em setembro conosco em Israel. Vai ser tremendo, vai ser bênção, tá? Eu aguardo você nessa caravana Cavote, certo? Amados, agora vamos lá. Vamos para a palavra. Deixa eu dar só uma informação para você. Na próxima segunda-feira, olha só, notícia boa. A próxima segunda-feira, ou seja, daqui uma semana, esse vídeo está sendo postado na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, nós iremos iniciar aqui no canal a campanha O Vale de Sal. Vai ser 30 dias de oração, tá bom? 30 dias. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, porque serão 30 dias de batalha espiritual de alto nível, ok? E eu vou já até pedir para vocês compreender, porque quando entrar a campanha, na verdade é o seguinte, o vídeo do Salmos 91, essa série aqui de vídeos, nós vamos fazer uma pausa para poder fazer a campanha do Vale do Sal. Como é uma campanha longa, né? E aí dá tempo de mais também pessoas conhecerem esse propósito de campanha, né? De devocional. Mas aí o que acontece? Nós vamos fazer uma pausa, ok? Nessa série do Salmos 91, com 91 pregações, ministrações, para a gente entrar no Vale de Sal. Então o que acontece? A partir de sábado, ou seja, sábado e domingo, nós não iremos postar os vídeos aqui do Salmos 91 novos, entendeu? Vídeos novos, tá? Porque eu vou aproveitar esses dias e vou já começar a gravar algumas orações do Vale de Sal. Porque muitas dessas orações eu quero gravar, outras eu quero também fazer ao vivo na live, vocês que gostam do ao vivo da live, entendeu? Eu vou revezar sim. Porque eu tenho que subir ao monte. Bem provável os primeiros dias, primeira semana, segunda semana, vão ser orações que eu vou subir o monte e vou gravar, né? Este ano o Vale de Sal vai ter um entendimento a mais, porque nós vamos falar sobre Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, e aonde ele habita, que é no monte. Inclusive, quando ele voltar, quando a volta de Jesus acontecer, vocês sabem que será no monte. Então, tem todo esse simbolismo, esse entendimento profético que eu quero passar para vocês. Por isso que nós vamos começar falando sobre isso. E aí o que acontece? Vocês sabem também que o primeiro dia de oração é um dia de estudo. Nós vamos trazer o estudo bíblico sobre o Vale de Sal, ok? E a oração. Aí do segundo dia em diante, a gente pega ali oração continuamente. E o estudo esse ano vai ser bem apurado, viu? Nós vamos falar quem é Jeová Sabaote, vamos falar sobre o que é uma aliança de sal e vamos dar esse entendimento para vocês, aonde Jeová Sabaote habita. É tremendo. E aí a gente faz o nosso propósito. Então, vai ser bênção demais. Prepare o seu coração aí, tá? Já marcou o joinha aí no vídeo, nesse vídeo agora? O gostei, o like. Já compartilhou aí? Vai compartilhando aí, irmão. Você que está no Facebook, você que está assistindo no ao vivo, na estreia do vídeo, tá? No YouTube também, ok? Antes de eu pegar aqui o esboço, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só.
Efésios capítulo 6, os versículos, nós lemos aqui nos vídeos anteriores o versículo 14, e agora nós vamos entrar no versículo 15, Efésios capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então nós falamos dos lombos, cingir os lombos com a verdade, vestir-se da couraça da justiça, e hoje é os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Amém? Então é isso daí. Olha só, estou aqui com o meu esboço, eu anotei o seguinte: os calçados dos pés, servem como proteção para os pés, para que nós não venhamos se machucar os pés, Os calçados, eles servem para isso, para não machucar os pés, tá? E hoje em dia, com a tecnologia, até para dar um conforto, Pois bem, os pés nos lembram do caminho, de uma corrida, de um destino, de uma jornada, lembra de tudo isso. Dentro de um entendimento de batalha espiritual, os pés, quando eles estão calçados, servem para executar a autoridade de Deus sobre os demônios, tá? Diz aqui, Lucas 10:19, um versículo bem conhecido: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, para a gente pisar em uma serpente, um escorpião, nós temos que estar calçado, com esse calçado de poder e de autoridade. Porque pisar os pés sem estar calçado vai sofrer dano. Só quando você não tem os calçados do evangelho da paz, você perde a luta e ainda sofre retaliação espiritual, porque ferir os pés vai inflamar, vai infeccionar, você sofreu um dano porque não tinha o calçado, foi mexer com o mundo espiritual, foi pisar serpentes e escorpiões descalço, sem preparo. O que acontece? Retaliação, peia, que a gente chama aqui. Está calçado, e tendo essa proteção, você vence. Mas sem o calçado, também significa estar sem entendimento, sem preparo, sem conhecimento da palavra do evangelho. Quando pessoas tentam esmagar serpentes e escorpiões e as forças das trevas e não acontece nada, será por quê? Porque não tem o preparo, E assim são muitas pessoas. A palavra do evangelho, ou a palavra evangelho em si, a palavra evangelho em si significa boas notícias ou boas novas. Ou seja, nesta caminhada em meio às batalhas, temos que levar as pessoas a terem boas notícias de paz, notícias que deixarão essa pessoa em paz. E paz é sinônimo de prosperidade, de repouso, de descanso, de alívio, de tudo isso, tá? Tem uns crentes que vão pregar, não ensinam nada e ainda deixam as pessoas confusas, perturbadas e sem paz. Não é boas notícias, é só más notícias. Eu não estou dizendo que não tem que pregar exortação, tem. Mas o problema é viver só pregando exortação, só peia. O crente só aprende a apanhar, e a apanhar muitas vezes calado, porque ele aceita todo o sofrimento. Mas não é só isso. Há notícias de paz, sim. Há notícias de bênção, sim. Tá? Os pés são usados também como instrumento de justiça contra aqueles que não querem receber o evangelho da paz. Em muitos casos, você tem que discernir quando
insistir por alguém ou simplesmente bater os pés em testemunho contrário. Veja só, Mateus 10, 14, 15. Se alguém vos receber, e lembra que eu ensinei esse tempo atrás sobre a palavra receber, que é receber de bom grado, receber fervorosamente, receber alguém na sua qualidade, na sua autoridade. Então, receber tem tudo a ver com isso. Receber de uma forma amistosa, amorosa, boa, de honra, né? Tem a ver com isso. Ó, se alguém vos receber, se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá muito menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou para aquela casa. Você insistiu, você levou as boas novas, você levou o evangelho, você levou Jesus Cristo, você pregou, você insistiu e a pessoa não quis. Você que tem que discernir nessa batalha espiritual. Se necessita mais insistência ou se bate os pés sacudindo a poeira e deixando aquilo para trás. É interessante que eu coloquei aqui também um entendimento sobre os pés ainda. A poeira nos pés. O que é a poeira nos pés, assim, dentro de uma visão geral de batalha espiritual? A poeira é a sujeira. Porque nessa batalha, nessa caminhada, muitas vezes nossos pés, que representam as nossas vidas, nós mesmos, iremos pisar ou entrar ou estar em lugares contaminados pelas trevas. Pecados, iniquidades, e isso agarra nos nossos pés como uma poeira. E se a gente não limpa, cada dia que passa vai ficando o quê? Mais sujo ainda. Eu me lembro uma vez que eu fui orar por uma irmã e Deus me mostrava assim, da canela para baixo, os pés, as pernas daquela pessoa cheia de lama. E aí Deus mandou eu fazer um ato profético quando eu orava pelaquela mulher. Falei, gente, traz uma bacia com água aí. Vou fazer um ato profético aqui. Eu estou orando por esta mulher e estou vendo os pés, as pernas dessa mulher cheias de lama, cheia de coisa nojenta. E aí quando eu comecei a orar e jogar aquela água, eu pegava água e limpava os pés dela, lavava os pés dela, usando aquele entendimento de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? E quando eu comecei a orar fazendo isso, Deus começou a me dar discernimentos, começou a me revelar coisas, e eu comecei a expulsar, repreender toda a sujeira, pecado, iniquidade. E eu me lembro quando eu falei que os pés daquela mulher ou aquela mulher tinha entrado em lugares de feitiçaria, de bruxaria, em terreiros, em lugares de ritual. Aquela mulher manifestou na hora o demônio. Eu entendi. Naquele momento eu entendi porque que eu orava por aquela pessoa e via as pernas da pessoa toda suja, uma lama esquisita, coisa esquisita. E aquilo me marcou muito, né? E me fez fundamentar muita coisa bíblica e espiritual, como isso daqui, a poeira. Tá? Eu até coloquei aqui que a palavra sacudir é a palavra ektinazo no grego. Essa palavra significa afastar-se de mim. Bater os pés para tirar a poeira está dizendo que você está afastando aquilo de você. Você entendeu? Ou seja, de tempo em tempo nós temos que fazer esse processo de limpeza espiritual aonde a gente pisou. Porque é comum a influência, não é que você às vezes cede a influência do lugar, mas aquilo, querendo ou não, pode te contaminar pouco a pouco. É uma poeira, é uma simples sujeirinha.
Pastor, eu estava numa festa, eu estava num lugar assim onde as pessoas eram promíscuas. Eu não fui, não me conectei, nem concordava, mas eu tinha que estar lá porque a minha pessoa era importante. Às vezes veio uma poeirinha lá. Sem falar da época que você era do mundo, que frequentava esses lugares de feitiçaria, de bruxaria, de outras seitas, rituais e parará, casa de prostíbulo, biqueira, coisa assim. Tudo você carrega essa poeira espiritual. Porque foi aonde você passou. Então tem que ser removido sim, essa poeira. Você tem que bater os pés e sai. Eu não quero mais isso. Aonde os meus pés ficaram presos no mundo espiritual, toda a sujeira, toda a poeira. E isso fala muito, né? Nós tivemos a campanha dos pés, né? Lembra que eu falei muito sobre isso? O ano passado, nossa campanha do Projetando foi esse o tema. E é muito importante isso. E aí, há necessidade sim, a gente bater e tirar essa poeira. Então, a palavra significa afastar de mim, significa desligar, e significa balançar, né? Que é o ato de sacudir, balançar com violência. Sacudir completamente, até sair tudo. Com força, esfregar. Sabe quando o pé está bem encardido? Eu não sei se você é dessa época, mas eu fui de uma infância muito pobre, muito sofrida, né? Não passamos fome, mas necessidade muita, né? E era daquela época que as crianças, como eu, brincavam, era descalço, eu só andava descalço. Hoje aqui em casa mesmo, eu só ando descalço aqui dentro de casa. Porque eu fui criado assim, entendeu? Ia pra rua, jogava bola, fazia tudo descalço, Então imagina os pés, irmão. Nossa, quando a mãe e o pai falavam para lavar os pés, meu Deus do céu, era aquele sofrimento, não queria. Entendeu? Criança, tu sabe como é que é. Então vivia com os pés sujos, direto. Às vezes ia dormir com os pés sujos. Nossa, a mãe no outro dia queria arrancar o couro da gente, a pele da gente, né? Por causa disso. E aí você começa a entender a necessidade de lavarmos os nossos pés espiritualmente falando. Eu anotei aqui também, a título de curiosidade, se você prestar atenção, quanto mais a gente falar aqui, mais a gente vai tendo revelações. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, das boas notícias. Levar uma boa notícia para alguém é pisar no diabo, é esmagar o demônio. Por isso que você tem que ter conhecimento do evangelho, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o antídoto. Como ela é a verdade, que é o oposto da mentira, a pessoa às vezes está no mundo de pecado, de maldição, de trevas. Quando você leva o evangelho, você está levando o poder para destruir essa imundícia, esses pecados, essas maldições. Você está levando uma notícia que vai aniquilar toda a mentira do inferno. Então, olha a representação disso. Mas, além disso, eu anotei aqui, que os pés representa também Josué, que é um texto bem conhecido, Josué, capítulo 1, versículo 3. Aonde pisar a planta dos vossos pés, eu vou dar aquele lugar por herança. Os pés significa tomar posse, se apoderar daquela bênção, dominar aquela região, conquistar. Eu anotei Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que fala de Moisés, e a mesma passagem com o mesmo entendimento, só que com personagens diferentes, que no caso é Josué, Josué 5, versículo 13 e 15. Tirem a sandália dos vossos pés, porque o lugar que vocês estão pisando é santo. O que significa isso? Naquela época era um costume de respeito, de reverência e até mesmo de adoração. Ao entrar no lugar santo, as pessoas tiravam o calçado.
Porque o calçado é uma criação humana para se proteger. Tem até a expressão aqui no Brasil, não sei se nos outros países que falam língua portuguesa tem, que a gente às vezes diz para a pessoa que está orgulhosa, cheia de si, você tem que descer do salto. Então tem muito a ver com isso, do ego, sair de você mesmo, esvaziar disso, desse orgulho. Tem a ver com isso? Tem. Mas muito mais é o sinal de reverência e de adoração. Em relação às sandálias de Moisés, quantos eu já vi pregando, quantos historiadores, pastores falar que também é porque Moisés usava uma sandália que pertencia aos deuses egípcios, que era o deus Ra. Então a sandália dele era do deus Ra ainda. Era uma sandália consagrada, vamos dizer assim. Então tire essa sandália consagrada. Mas não quer dizer só isso. Quer dizer da reverência, do respeito. Você entendeu? Então, por fim, eu anotei aqui uma outra curiosidade, que quando Deus fala para Abraão, levanta os teus olhos, Gênesis 13, do versículo 15 ao 17. Levanta os seus olhos e olha para todos os lados aqui. Tá vendo essa terra toda aqui, do sul, do norte, do leste, do oeste, nos 4 cantos? Tô vendo. Tudo isso aqui eu vou dar para você e para a sua descendência. É teu. O que eu tenho que fazer, Senhor? Aí Deus vai e diz, peregrina, anda, caminha, levanta-se agora e caminha por toda esta terra, porque eu vou lhe dar. Quando ele caminha por toda aquela terra, ele está demarcando o território. Ele está declarando, ele está marchando e dizendo, este lugar é meu e da minha descendência. É um ato profético que a gente chama. Então, tudo isso tem a ver com os pés. E o calçado do Evangelho, da paz, é o que eu e você precisamos. Para essa batalha espiritual que eu e você estamos, nós obtermos vitórias. Porque no final das contas, o que eu espero de uma campanha, de um propósito? Uma boa notícia. É ou não é? Então eu tenho que fazer o quê? Calçar os meus pés com o Evangelho. O Evangelho que é as boas notícias. Você quer que boas notícias venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, casamento, todas as áreas? O Evangelho pode te dar. Como eu disse nos vídeos anteriores, é muito mais do que uma superstição. Se eu fizer uma oração só em si, é uma superstição apenas. Mas quando eu vivo o Evangelho, prego o Evangelho, falo do Evangelho para as pessoas. Eu não preciso ser pastor não, irmão, para falar de Evangelho não, de Jesus, de Deus. Eu falo nas minhas limitações. Você pode falar nas suas limitações para o filho, para a filha, para o parente, para o amigo, familiar, para o estranho, do Evangelho. Você está levando boas notícias. E não só falar, como viver o Evangelho. Automaticamente, ao entender isso que eu estou pregando, você já começa a ser ministrado. Você já começa a receber esse calçado. Que para a batalha espiritual é a proteção para os seus pés. Coloca uma coisa na sua cabeça. Conclui agora. O Evangelho é a proteção para os meus pés. É o calçado que eu preciso. É o Evangelho da paz. E paz e guerra tá ligado, né? Porque o que vem depois da guerra é a paz. O que prevalece ou o que tem que prevalecer em meio a uma batalha, a uma guerra, é a paz. Nós lutamos por quê? Pela paz. Apesar de sabermos que enquanto tivermos nesse mundo, nessa existência, teremos batalhas e guerras. Mas nós estamos lutando para entrarmos no reino da paz, o reino de Deus.
E é lógico que para você viver a paz não precisa você morrer para tomar posse da plena paz. Você pode viver aqui partes, níveis desta paz que o Evangelho confere. Mas para isso nós temos que guerrear. Olha que controvérsia, né? Para mim ter paz eu tenho que guerrear, porque eu tenho que exterminar os inimigos que não me deixam ter paz. E isso você faz no seu casamento, na sua vida financeira, sua família, na sua vida espiritual, em todas as áreas. Então, por isso que está com os pés calçados é importante. Vamos orar? Vai marcando joinha, vai marcando gostei, vai compartilhando. Você que está no Facebook, vai mandando para esses grupos aí, que nós vamos orando aqui juntos, né? E eu vou convidar você a orar juntamente comigo, dentro desse entendimento, tá? Diga assim comigo, ó, Senhor Jesus, eu entendi, absolvi esta revelação sobre o calçado do Evangelho da paz. Eu entendi que para mim viver essa paz, tenho que vencer a guerra, a batalha. Senhor, além de estar cingido com os lombos pela verdade, além de vestir a couraça da justiça, os meus pés devem estar ou estarem protegidos com um calçado do Evangelho. E é por este Evangelho que Jesus pregou. O Evangelho são revelações do próprio Jesus. É a verdade que esmaga o reino da mentira. Então, calçado, com este calçado, eu esmago agora toda a autoridade do inferno na área amorosa, financeira, saúde, vida espiritual, as serpentes, os escorpiões, na família, em qualquer que seja a área. Mas também, Senhor, eu te peço, lava os meus pés, porque hoje eu escolho também sacudir. Bate os pés aí umas 7 vezes, número profético, vai. Conta 7 vezes aí e bate os pés assim como você estiver sacudindo. Vai lá. Isso. Você está sacudindo. Já fez? Então diga assim: Senhor, eu estou agora removendo toda a poeira, toda a sujeira, aonde os meus pés pisaram e foram contaminados pelas trevas. Toda a poeira, todo resquício de mal, de amarração, que atrapalha a minha caminhada, que está no meu caminho, eu removo agora e declaro que os meus pés, com esta proteção, vai chegar nos melhores lugares. Eu creio, Senhor, e tomo posse, e todo mal é vencido agora, em nome de Jesus. Amém e amém, e glória a Deus. Marca o joinha, marca o gostei,
Vai comentando aí o que você está achando desse entendimento sobre batalha espiritual, sobre a armadura de Deus. Deixe aí nos comentários. Não esqueça de indicar para outras pessoas esses vídeos, tá bom? De compartilhar. Pedir às pessoas que nos acompanhem nessa caminhada aqui do Salmos e das outras campanhas também. Semana que vem, prepare o seu coração, nós vamos entrar na batalha espiritual do Vale do Sal e vamos entrar com força toda para vencermos essas batalhas, essas guerras, elas vão findar, né? E Deus vai ser real na tua vida, vai se manifestar de uma forma poderosa. Creia, tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã a gente vai continuar falando sobre a armadura de Deus. Deus abençoe você.